Por favor, conte para a gente como foi o antes de conhecer o projeto, como era o contexto clínico sua, né, da sua família, do seu filho, nos conte aí. Bom, antes da gente conhecer o projeto, esse projeto de saúde, aqui na nossa casa, a nossa saúde estava bem crítica. A minha, pelo menos, estava muito mal. Eu tinha alergia a todos os produtos alimentícios industrializados, eu não podia comer nada industrializado, e se fosse natural, que fosse vermelho ou roxo, laranja, eu não poderia comer, que eu tinha uma reação alérgica muito forte. Minha filha tinha um quadro de anemia crônico, né? O meu também, por essa alimentação carente que eu tinha, devido à alergia também, ovo, leite e seus derivados, né? Então já restringe bastante a alimentação. E o quadro do Hilário Messias, nosso filho caçula é autista, ele tinha sérios problemas, ele tinha o corpo muito rígido, uma falta de equilíbrio grande, ele caía o tempo todo, ele caía parecendo um pedacinho de madeira, assim, ele não tentava se proteger, se agarrar em alguma coisa ou colocar as mãos, então eram sempre quedas que eram preocupantes para a gente. E também o déficit de atenção dele grande, assim, a dificuldade de atender comando, atender chamados, então estava ficando agressivo, e nós levamos ele na neuro, mas ela não dava assim uma solução, porque passa os remédios, e aí os remédios ele passou até alergia também a esses remédios. Trocava um medicamento, quando chegava o outro, a situação era pior. Ele reagia sempre de uma forma negativa aos medicamentos, né? Então a gente estava numa situação bem preocupante aqui em casa, antes de conhecer o projeto da Atmol. E após conhecer o projeto, quais foram as mudanças, os sintomas, nos conte aí. Mudou tudo praticamente, porque a minha saúde, em primeiro lugar, melhorou bastante, né? Inclusive, agora eu posso me alimentar de todas essas coisas que eu não poderia. O meu esposo também melhorou bastante a saúde, a minha filha também se recuperou, mas aqui a recuperação, que é a nossa preocupação número um sempre são os filhos, né? O Hilário Messias, o quadro dele mudou totalmente. A gente foi aos terapeutas e eles começaram a notar também a mudança do Hilário Messias, logo cedo. Ele, ele começou a mudar, a melhorar a elasticidade do corpo, ele começou a brincar de forma funcional, o que nos mostra que o raciocínio dele estava melhorando, né? O equilíbrio dele melhorou bastante, melhorou as quedas, ele não conseguia subir escadas. Ele passou a subir escada contando os degraus que ele estava subindo. A gente conheceu o projeto, ele tinha 6 anos, agora ele está com 8, né? Mas a fonoaudióloga que cuida dele, ela percebeu a mudança dele com 1 mês e pouco, 1 mês e 15 dias, ele já estava mostrando empatia, ou seja, aquela coisa da pessoa cumprimentar ele e ele responder, ele notar, ele olhar no olho das pessoas, que ele não fazia isso, nem deixava ninguém ficar olhando para ele. Então ele começou a olhar para a fono dele, ela pediu um abraço, ele deu um abraço, eu quase chorei nesse dia no consultório junto, porque ela pediu um abraço e ele veio e abraçou ela, a gente fotografou esse momento, porque se eu contasse, as pessoas talvez não fossem acreditar, então eu fotografei esse momento. E ele passou a reagir muito bem, ele sorri para as pessoas, e dá tchau, ele cumprimenta, ele não fala, mas ele fala um joinha. E agora, nos últimos 2 meses, ele começou a dizer palavrinhas com uma sílaba. Então, se a pessoa perguntar uma coisa para ele responde. O que a gente vê que o raciocínio dele tá legal é que a vizinha, ele chegou com um carrinho novo e a vizinha perguntou quem tinha dado para ele. Ele falou, mãe. Ele disse, foi minha mãe, né? A gente tem que
eu via isso para qualquer outra pessoa, mas só quem tem um filho autista em casa sabe o quanto isso é importante, né? A mudança na vida dele, o quanto as coisas passaram a ficar significativas, né? Então agora as pessoas respondem as coisas para ele, perguntam se ele está bem, e ele faz um joinha dizendo que está tudo bem. Se passar alguém aqui na rua conhecido, ele dá tchauzinho, né? Ou então ele olha para a pessoa e faz um joinha, então ele cumprimenta. Ele fica no ambiente, ele é focado. Se a gente começar a se arrumar para sair, ele vai lá e quer se arrumar também para sair. Lembra Que, onde ele deixou as coisas? A gente pergunta para ele: cadê então sua bola? Vamos brincar? Ele vai lá procurar a bola, traz para a gente brincar. Então ele interage, uma mudança total no quadro dele, né? No colégio, ele está aprendendo as coisas, ele não é muito focado, não gosta que fique explicando teoria. Também acho que nenhum autista gostar, nem mesmo as pessoas que não são, não gostam muito disso, não, né? isso é dele. Só que os autistas são muito inteligentes, viu? Muito inteligentes. Muito. Então ele percebe o que é na prática. Quando alguém mostra uma ilustração para ele no livro, ele vai lá e tenta reproduzir o que ele viu. Ele vibra com a pessoa se ele estiver assistindo um filme. Ele dá risada da parte engraçada do filme. Ele se emociona, às vezes, com alguma cena que ele vê. Então a gente percebe que as coisas estão indo num caminho natural, né, de desenvolvimento dentro das condições dele, né? Olha que ganho que você teve, hein, Nazaré? Que maravilha, hein? O Dalton, um aspecto que me chamou a atenção, ela disse que tinha uma rigidez, essa rigidez foi diminuindo, as quedas foi diminuindo, a partir do momento que Sim. ela começou a usar o projeto. Como foi que a água começou a melhorar esse aspecto físico dele, orgânico? Você consegue dar uma ideia para a gente como foi que isso funcionou? Na realidade, veja bem, o magnésio ele tem essa interação muito forte, né? Inclusive, você vê nos casos de algias, rigidez, dores, né? Então, o magnésio ele consegue realmente dar uma melhora muito grande. E sem dizer, por ele ser muito reprimido, né? Então, é como se ele tivesse trancado. Com os neurotransmissores que eu estava falando ali, com a liberação da dopamina, serotonina, que a perfeita hidratação celular ela permite, né, que você começa a ter a liberação desses hormônios aí que vai ajudar bastante nesse aspecto, né? E eu achei interessante o seguinte, que esse ganho aí, que pode não parecer muita coisa para muita gente, eu achei interessante que a Nazaré, ela não se prendeu em achar que o autismo não tem cura. Ela continuou Sim. buscando alguma coisa para o filho dela e ela alcançou. Olha que coisa maravilhosa, Nazaré. Parabéns. Com Obrigada. certeza esse relato seu vai ajudar muita gente. Eu já tenho tratado, para você ter uma ideia, por videochamada, eu tratei praticamente de uma classe, eu não lembro, acho que é do Pará, eu não lembro onde foi, e tinha déficit de atenção, TDAH, autismo para o meio, e é impressionante como a mudança da alimentação e a hidratação com essa água, a mudança foi assim, fantástica em poucos meses, coisa de 2, 3 meses. Com Isso. quantos meses, com quantos meses você começou a ver a diferença, Nazaré? O Hilário ele já começou a apresentar a mudança a partir de 2 meses, um mês e pouco, que foi quando essa reação no consultório, que a doutora pediu um abraço e ele respondeu. Ela falou, Hilário, olha aqui para mim. E ele olhou, ele ficou encarando ela assim, para ver o que ela ia dizer. Então, ali já foi uma mudança, que ele não olhava para ninguém, ele nem atendia o chamado. Só que se alguém chamasse o nome dele, ele olhava rapidamente, mas ficar olhando no olho nem pensar. Então, com 1 mês e 15 dias, ele teve essa reação de olhar nos olhos dela e ela pediu um abraço e ele respondeu. Ele foi lá e abraçou ela, né? Legal, E Nazaré, legal. E outra essa coisa, e você veja bem, foi um curto espaço de tempo, porque um tratamento medicamentoso, desde que você descobriu, ele devia estar tendo alguma coisa.
Mas agora você parava e você achou. O que você achou? Que a água ia ter um resultado tão rápido, tão eficiente assim? Eu achava que não. Eu queria tentar qualquer coisa, porque amor de mãe por filha é uma coisa impressionante. Mas eu não achava que ele ia. Eu achava que ia demorar uns 6 meses, um ano. Aí ia começar a ver mudanças nele. Mas eu assisti uma live, doutor, inclusive, que o senhor estava fazendo. Então, as instruções que o senhor deu, assim, ali acendeu aquela luzinha para mim, da esperança. E aí, esse livro que o senhor apresentou aí, eu comprei no mesmo dia, eu consegui receber esse livro, e aí o uso da água e a alimentação, e eu levei a sério essa questão da alimentação, foi a mudança repentina dele. Eu vi que quando a alimentação mudou, ele não toma remédio. Nós não tínhamos esse recurso, eu não poderia usar isso. Então, eu tinha a água para me apegar esse novo tratamento, e eu teria também a alimentação para tentar melhorar. E a gente vê a mudança. A doutora É, falou que a Eu, mudança dele era gritante.